Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre aquele caso do piloto David Fravor, perseguiu o OVNI. Ele disse em uma entrevista nos Estados Unidos que aquele OVNI Tic Tac, na verdade, ele invadiu o espaço americano. Então, caso qualquer tipo de invasão, seja ela por OVNIs ou mesmo por aviões que não são da Força Aérea Americana ou mesmo da aviação americana, eles são considerados um ato de guerra. Isso, eu já expliquei isso, que o nome da pesquisa do programa que começou a estudar isso em 2004 se chamava AATIP. O nome do programa se chamava Advanced Aviation Threat Identification Program. Isso quer dizer que é um programa de aviação, né, avançado de aviação, para identificação de ameaças. Threat quer dizer ameaças. Então, esse programa ele foi criado para descobrir ameaças à invasão do território americano. Imagine o seguinte: se você tivesse um avião, a maioria dos céticos eles argumentam que o que os OVNIs eles são na verdade projetos secretos americanos, certo? Eles falam isso direto e eles tentam até desmistificar o assunto que seja alienígena. Então, se é verdade isso, por que alguém abre o Pentágono, coloca o nome do projeto como Advanced Aviation Threat Identification Program, que quer dizer, tradução literal, que é um programa avançado de aviação para identificação de ameaças. Então, se threat é ameaça, então não é americano, certo? É de outro local. Aí vamos dizer que seja da China, vamos dizer que seja da França. Todo mundo sabe que nenhum desses países tem OVNI. Por quê? Porque o OVNI ele tem características diferentes do que seria um avião. Todo avião ele tem que ter uma impulsão, ele tem que ter como é que eu vou dizer? Ele tem que ter uma energia saindo do foguete. Então ele tem que ter um jato. Então todo tipo de avião para voar em velocidade igual de um caça, igual esse que foi usado pelo Nimitz, né, pela Força Aérea Americana, pela Marinha Americana, né, que a Marinha tem os aviões também, que esse avião veio da Marinha, mas é um avião muito poderoso, né, e perseguiu o objeto durante minutos e esse objeto andava a uma velocidade muito incrível. Então, como um objeto, um avião que não tenha jato possa existir? Então você tem que entender assim, você vai me falar então que não existe tecnologia diferente do jato? Não existe, porque se existisse, eu vou explicar para você, se existisse, os americanos eles falariam para você, nós temos a melhor tecnologia eles colocaram um avião agora, avião hipersônico, e falou para todo mundo. Eu vou mostrar o link do avião hipersônico que a NASA não, os militares americanos usaram, e ele simplesmente se destruiu porque a velocidade de 10 Gs é quase impossível de atingir por um avião, ou mesmo qualquer tipo de objeto. Então isso tudo é mentira, gente. Isso daí as pessoas, esses céticos, eles estão querendo
criar, manipular a sua mente para que você não acredite em disco voador. Mas os próprios americanos, quando eles criaram o programa, que o nome do programa é esse aqui, né? Advanced Aviation Threat Identification Program, quer dizer o quê? Que é um programa para identificar ameaças ao espaço americano. Não foi criado para, por exemplo, para procurar americano, por exemplo, avião secreto americano. Ele foi feito para procurar ameaças. Então, é bem simples de entender, né? E outra coisa, para você ter um avião, um OVNI igual aquele lá, já foi, sim, alguns cientistas já disseram que é uma tecnologia não humana, não é uma tecnologia humana. Mesmo que você tenha, quando o cético ele vem tentar mudar sua mente, dizendo para você que aquilo não é um avião americano, cara, eles estão te mentindo, porque não existe. Não existe. A tecnologia daquele que você viu, daquela imagem que você está vendo, ela é uma tecnologia inexistente no mundo. Nós não temos. E uma coisa que prova isso é que os americanos tivessem um avião muito bom, eles já colocariam na mídia. Por exemplo, porque os americanos gostam de ser os primeiros em tudo. Eles gostam de ser primeiro por exemplo, eles gostam de ser primeiro, por exemplo, os primeiros homens a pisar na Lua. Quem foram? Os americanos. Os primeiros homens a colocar um robô teleguiado em Marte. Os americanos. Entende isso? Isso é uma lógica. E pela lógica, você pode descobrir que os americanos, eles têm necessidade de serem os primeiros. Então, quando eles estão liberando isso aí, eles não estão liberando para dizer assim, nós temos um avião que está invadindo o nosso espaço. Então, quer dizer, eu não sou primeiro, eu não estou invadindo outro espaço. Não, alguém está invadindo o espaço deles. Então, o que quer dizer? Que os Estados Unidos não têm. Isso prova que os americanos não têm esse tal OVNI. Eles podem ter tido no passado, quando tinha o Bob Lazar, né, que tinha os escovadores, que eles, até o Bob Lazar disse que o elemento 115 é importante para aqueles discos voadores que eles têm lá. Então, seria importante porque o elemento 115 é o que faz da energia capaz de fazer um disco voador voar, certo? Então, o próprio Bob Lazar disse que eles tinham só uma quantidade muito pequena, que era possível fazer ele flutuar até um certo ponto. Foi o que foi feito, que eu mostrei num vídeo. Eu vou deixar o link no card aqui acima. Eu vou deixar o link para você ver esse vídeo que ele mostra, que mostra o OVNI no espaço. Ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que eles tinham pouca energia do elemento 115 para poder fazer aquele OVNI subir. Mas isso não quer dizer que os americanos não tenham essa tecnologia. Eles já provaram que eles têm. Todo mundo sabe que na Área 51 eles fazem testes similares com naves espaciais, objetos que eles têm, por exemplo, de engenharia reversa, que os americanos fazem. Isso todo mundo sabe, mas não quer dizer que os americanos tenham capacidade para fazer um OVNI. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Eu vou mostrar para você uma imagem de um aeroplano que os Estados Unidos possuem e que ele pode viajar a uma velocidade Mach 5, 10, né? 10G, né? Que é quase impossível para qualquer ser humano viajar. Mas o que acontece? Ele consegue suportar a velocidade durante 4 minutos. O que quer dizer isso?
que quando o objeto atinge a velocidade de Mach 5, Mach 10, o que acontece entre Mach 5 e Mach 10? Ele vai se destruindo. O corpo do avião não aguenta e destrói. A própria velocidade destrói os aparelhos que tem dentro do avião. Eu vou explicar para você. Por isso acontece, é física. Isso não tem a ver com eu quero, os americanos são muito bons, eles têm aviãozinho especial. Não existe isso, gente. Física é uma coisa impossível. Ao mesmo tempo, ela é limitante. A física de velocidade de avião, ela é limitante. Por que ele é limitante? Eu vou explicar para você. A teoria do Albert Einstein na relatividade, ele coloca que todo objeto que vai atingir a velocidade da luz, ele vai produzir um tipo de energia, certo? Se ele produz aquela energia, a energia do ambiente também vai fazer com que esse objeto ele tenha tanto a energia externa como a energia interna. Então, quando ela aumenta a energia interna, aumenta a externa também. Então, qualquer objeto, por exemplo, se passar um passarinho ali, na hora que o avião está passando a velocidade, ele vai despencar, ele vai quebrar. Por quê? Porque o corpo, o material que existe na nave dos aviões não é sustentável. Entendeu? Não é sustentável. Fora que quando qualquer objeto que ele atinge uma velocidade muito grande, o efeito do lado de fora causa um tipo de problema. Por isso que a velocidade da luz é impossível. Por que a velocidade de você atingir uma velocidade da luz é impossível? Porque ele vai quebrar. Ele vai se destruir sozinho, como acontece no colisor de hadrons. Então, quando uma partícula atinge uma velocidade muito grande, acontece um impacto. Aquele impacto, o que ele faz? Ele quebra o átomo e transforma, e eles conseguem descobrir que existe vários outros naquele impacto. Na mesma coisa acontece com um avião. Então, por exemplo, vou te dar outro exemplo para você entender melhor. Por exemplo, existe a barreira do som. Quando o avião ele ultrapassa a barreira do som, ele vai um vórtice, que é a quebra da barreira do som. Então, é um tipo de impacto. Então você vai escutar um barulhão, vai escutar BUM, né? Porque ele ultrapassou a barreira do som. A mesma coisa existe as barreiras de velocidade. Cada velocidade vai ter um tipo de barreira e a gente não sabe ainda qual esse tipo de barreira. Então o que acontece? No caso do avião, para ele viajar, para aquele OVNI viajar do jeito que ele está viajando, fazer uma velocidade, fazer um contorno, fazer uma volta sobre ela mesma, ela vai fazer o quê? Ela quebra a nave, ela quebra em pedaços e ele cai. Então o que acontece lá nesses testes que os militares americanos estão fazendo com novos aviões, um avião, por exemplo, ele consegue atingir a velocidade de Mach 5 apenas por 4 minutos. Então, entenda essa lógica. Se o filme, o nosso vídeo que a gente está vendo, que você vai ver, que você sabe, que você já viu também o vídeo feito pelos pilotos do Nimitz, ele tem muito mais que 4 minutos. Ele não se quebra no ar. Por que ele não se quebra? Porque o que acontece? Quando o piloto fala assim, é impossível, ele faz um movimento de uma física impossível. Essa física que ele fala é a física nossa. Se ele está falando isso, é porque ele sabe as consequências de um avião fazer aquilo no nosso espaço. Então, por que eu falo? Porque são duas coisas diferentes. Então você fala assim, mas os cientistas descobriram. Cara, não acredita nisso. Porque se os americanos tivessem descoberto um avião super potente como esse daí, eles já teriam falado, eles já teriam anunciado aos 4 ventos do mundo, entendeu? O americano ele não gosta de ficar para trás, entendeu? Então,
Para de falar isso daí que é avião da Terra. Não é avião da Terra. Nem se fosse da China, pior ainda. A China se devia falar, a China falaria assim: nós invadimos seu espaço aéreo e vocês nem sabiam que foi a gente, entendeu? Para que a China vai invadir o espaço aéreo americano? Me fala, me responde, me dê alguma razão para mim poder falar para todo mundo que isso é possível. Não foi a Índia. O que a Índia queria? Para que a Índia vai invadir o espaço americano? Não tem lógica, cara. Isso daí, o que acontece? Por que é OVNI de verdade? Não é um OVNI, é um OVET. É um objeto voador extraterrestre. Ele não é da Terra. Ele veio para cá e tá tirando sarrinho dos americanos. Então, na verdade, por que o Pentágono liberou? Por que o Pentágono liberou? Ele liberou para que as pessoas, para os congressistas darem dinheiro para eles poderem fazer mais pesquisas sobre essa forma esse novo tipo de arma. Então, o que eles querem? Que os congressistas deem dinheiro para eles. Então eles fazem essa liberação. Então ele chega lá, você viu o vídeo para os congressistas, né? Ele chega lá e fala: você viu o vídeo nós estamos precisando, gente, nós estamos precisando de dinheiro para poder fazer esse estudo. Tanto é que eu gosto até de comentar. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu vou colocar aí para você ver uma coisa, ó. Ele terminou esse programa a ATIP terminou em 2007 com um orçamento de 22 milhões de dólares distribuídos por 5 anos. Gente, ó, isso aqui quer dizer o quê? Que os americanos, que os militares estão interessados em dinheiro. Eles querem dinheiro para que seja financiado as pesquisas. Então, quando eles liberam essas informações, eles querem atingir o Congresso Nacional americano para que eles liberem verbas para eles continuarem fazendo os projetos deles, seja oculto, seja para alguma nave que eles têm. É por isso que eles fazem isso. Então, a maior parte dos americanos, dos congressistas americanos, eles só dão valor quando o país está sofrendo algum ataque de guerra. Então, por exemplo, por que o militar, o David Fravor, ele disse exatamente que foi um ataque, um ato de guerra do OVNI. Foi um ataque, foi um ato de guerra. Por que foi um ato de guerra? Porque ele invadiu o nosso sistema planetário, ou mesmo o espaço aéreo americano, e foi um ato de guerra. Agora, se foi um ato de guerra, por que então que os Estados Unidos não declarou guerra para a China? Então, entendeu? Eu vou te dar várias razões. Por que os americanos não, por exemplo, o Pentágono, ou mesmo o Donald Trump, chegasse e falasse assim: vocês invadiram nosso espaço aéreo. Eu falei: como? Com aquela nave OVNI, que eles chamaram que era de física completamente incompreensível, eles não iam dar esse prazer aos chineses de que essa seria uma arma boa. Isso nunca ia acontecer. E mesmo assim, se você não viu o Trump falar que que aconteceu um ato de guerra da China, ou mesmo da França, da Espanha, de Israel, ou de quem quer que seja, ou do Irã, por exemplo. Você acha que o Irã, me responde o negócio, você acha que o Irã, se tivesse um disco voador, sabe o que eles já tinham feito? Os Estados Unidos já tinha acabado os Estados Unidos. Vocês nem sabiam os Estados Unidos onde estaria. Eles jogariam uma bomba nuclear ali e acabou. Entendeu? Os Estados Unidos já era. Com esse disco voador. Você vê por que eu falo isso? Porque é um ato de guerra. É um ato de guerra porque um objeto que veio do exterior,
aos Estados Unidos, invadiu o espaço aéreo americano e fez aquelas peripécias ali dentro. Fora que o Elizondo, que é o cara que pesquisou esse fenômeno, e foi ele que estudou, ele disse em vários vídeos que existiam mais de 100 objetos iguais a esse. Inclusive, tem um dos vídeos a qual uma das testemunhas dos pilotos americanos disse que esses OVNIs estavam debaixo d'água. E quando os pilotos passaram, eles subiram para fora da água. Então quer dizer que, além deles serem um objeto voador não identificado, eu considero como um OVET, um objeto voador extraterrestre, ele estava o quê? Ele estava debaixo d'água. Ele ao mesmo tempo ele é um avião e um avião e também um submarino. Então que arma é essa? Agora você vai falar assim, por que os céticos querem falar que é uma arma de tecnologia americana? Para evitar porque eles não acreditam em extraterrestre. Então ele fala essa baboseira, porque isso daí qualquer pessoa, qualquer cara que não entende bosta nenhuma, não entende nada de aviação, ele vai falar uma besteira dessa. Então os céticos, eles são meio tontos. Então a intenção deles é sempre enganar você. Eles não têm PhD em nenhum tipo de estudo, então eles não podem falar que um OVNI tem que ser americano. Eles não podem falar isso aí. Por que acontece? Nem os cientistas sabem explicar por que isso aconteceu. Porque não existe física. A física que aquele OVET fez é coisa que nós não temos. Fora que existe se você ver o vídeo, eu vou mostrar para você detalhado, que esse vídeo ele dá muitas informações, principalmente sobre a tecnologia do OVNI. Ele não tem nenhum tipo de exaustão, não existe jato. Se você vê qualquer objeto, qualquer avião filmado por um outro avião, ele vai notar que existe jato. Esses objetos não tinham nenhum tipo de jato, não tinham que seria um calor atrás dele, dos jatos. Não existe. Ele movimenta por uma energia interna, uma outra coisa física que nós não conhecemos. Entendeu? E aí vem aquele problema que eu falei já no começo, que se fosse verdade, os americanos já lançariam de primeira mão e falariam assim: nós temos um OVNI. Eles falariam isso, entendeu? Americano não falar que quer ser o primeiro a colocar um disco voador no... Cara, as pessoas, os céticos, eles tentam sempre mentir, sabe? Manipular a mente das pessoas com essas ideias ridículas. Você acha que o americano não... Cara, o americano quer ser primeiro em tudo. Então, essas evidências que eu estou falando para você, é importantíssima entender que todo mundo está falando sobre esses OVNIs, né? Que ele não tem jato, ele é um objeto, ele tem energia zero. Ele é como se ele estivesse fotografando um passarinho voando, entendeu? É diferente de um avião. Ele não tem asa, cara. Ele não tem asa. Então ele é um objeto, ele vira de ponta cabeça, ele dá um giro quase impossível de fazer um avião. Qualquer avião que for fazer um giro de ponta cabeça, o piloto que está lá dentro, ele morre, cara. E outra coisa, eu quero falar outra coisa. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um avião hipersônico. Esse aqui é um avião hipersônico chamado HTV-2, né, que os americanos fizeram,
principalmente pelo projeto de pesquisa avançado dos Estados Unidos, o DARPA. O DARPA ele é o que faz esses aviões supersônicos e hipersônicos. Ele é um avião hipersônico, ele pode atingir Mach 5, certo? Ele pode atingir Mach 5. Eu vou te explicar qual, ele pode atingir, o primeiro protótipo de avião hipersônico caiu sobre o Oceano Pacífico em 2010, depois de um voo de mais de 3 minutos ou 200 segundos em Mach 5. Ele caiu quando tinha Mach 5. Os discos voadores, esse disco voador que eles estavam filmando pelo piloto David Fravor, ele estava a mais de 10 Mach 10, né? Ele estava em Mach 10. Então, o que acontece? Outras, por exemplo, você pode perceber que, olha, existem. O que acontece? Agora, leia isso novamente. Agora a DARPA afirma que o voo durou 9 minutos. O HTV-2 enviou dados úteis durante 139 segundos, o que permitiu aferir a velocidade de Mach 17 e Mach 20. Tudo bem, eles atingiram Mach 17 e 20, só que ele caiu. Ele durou 9 minutos, ele durou 139 segundos no espaço. Entendeu? Segundos. E lá no vídeo que você está vendo ali que o Nimitz, que os pilotos do Nimitz fizeram, ele tem muito mais de 1 minuto, ou muito mais de 2, 3 minutos. Então a velocidade qualquer tecnologia nossa, ela vai criar o quê? Ela vai explodir o avião. O avião não vai ter condições de sobreviver. Veja, eu quero dizer outro negócio. Tá vendo atrás dele? Eu quero só mostrar um outro detalhe. Quando eles soltaram o avião, a reentrada, como sempre, é um momento crítico. Quando o nariz desse híbrido de nave e avião atinge 2.000 graus, o objeto atinge 2.000 graus, ele fica muito quente. Então, ele caiu, ele entrou na atmosfera, então ele foi jogado lá do espaço e desceu na Terra. Então isso quer dizer que qualquer tecnologia que a gente faça, mesmo sendo hipersônico, ela vai ter vários tipos de problemas. Principalmente o objeto vai cair, vai quebrar. Então com isso eu quero provar para você que essa ideia de que os americanos têm tecnologia suficiente para, por exemplo, criar um OVNI, isso é falso, é mentira. Por quê? Por causa disso. Se um objeto não consegue sobreviver durante 139 segundos, como é que o cara vai fazer aquele vídeo lá? Entendeu? Não existe. E outra coisa, a DARPA, ela podia chegar, por exemplo, você podia falar assim, mas esse é um projeto secreto. Tá, esse projeto aqui que você está vendo é secreto. O avião hipersônico cai no mar e depois atingir Mach 20. Cara, é um blog aqui, tá vendo? É um blog. Blog, tá vendo? Inovação tecnológica. É um blog e ele está falando o quê? De tecnologia do DARPA, que é segredo, entre aspas, né? Então, o que eu quero dizer para as pessoas não existe segredo. Ou as pessoas sabem, ou as pessoas não sabem. E os americanos, eles adoram fofocar. Adoram uma fofoquinha. Eles adoram falar assim, eu fui para a Lua primeiro. Eu fui para Marte primeiro. Eu fui o único país que teve mais de 200 mil mortos por Covid. Eu sou o único país no mundo que fez isso. Eu sou o único país... Cara, eles adoram ser o primeiro. Isso daí é uma xenofobia doente, que todo mundo sabe disso. Os americanos, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia provou isso. Os americanos quiseram colocar os russos colocaram o primeiro homem na Lua, certo? Os americanos foram lá e não só colocaram o homem fora do espaço, como foram para a Lua. Isso para provar que eles são melhores que todo mundo. Então, você acha que o americano vai falar que eu não tenho OVNI? Isso é tudo
Isso é papo de ceticismo desses céticos que vivem enrolando as pessoas. Por que eles, em vez de o cético ficar falando isso, por que ele não prova? Prova. Prova que os americanos têm esse disco voador aí. Prova. Não, eles não vão provar porque na verdade não é americano. Se fosse americano, tava todo mundo sabendo. Como eu estou mostrando agora esse avião para vocês. O HTV-2 ele é real. Ele é um avião feito pela DARPA. E a mesma é uma coisa que não preciso ficar falando 300 vezes para ninguém, que isso tudo é um tipo de manipulação. Entendeu? É a mesma. Eu vou dizer outra coisa também. Imagina o seguinte: qualquer país que tivesse uma tecnologia equivalente e ele pudesse entrar nos Estados Unidos, o que eles fariam? Tá? Imagina se você tivesse uma arma como essa, você poderia, por exemplo, acabar com o presidente Trump, você poderia destruir o Pentágono, você poderia fazer tudo isso, cara. Entendeu? E eles não têm intenção de fazer isso. Eles não querem fazer isso. Por quê? Porque são alienígenas. Eles estão passeando ali porque eles querem passear. Porque o terreno é deles. Esse negócio de falar que o americano é dono do terreno, porque o espaço aéreo, isso aí não funciona com alienígena, cara. Alienígena, eles fazem o que eles querem. Eles entram no país, saem, vêm pro Brasil, vai pra China, vai no Japão. Eles estão nem aí com o ser humano, cara. Eu acho isso, as pessoas precisam entender que a tecnologia do alienígena é tão superior que eles fazem o que eles querem. Se eles quiserem destruir o planeta Terra, eles destroem. Eles não têm intenção nenhuma de destruir, porque nós somos... O que significa uma racinha primitiva para eles? Nada. Tipo assim, eles têm até dó da gente, entendeu? Eles não têm, eles por exemplo, eu já cansei de falar isso nos meus vídeos, no meu blog, cansei de falar, alienígenas, eles não têm interesse nenhum em destruir a gente. Por quê? Porque a gente é um tipo um ratinho dentro de uma gaiola. Então as pessoas precisam parar de ficar falando um monte de besteira, de que o ser humano vai prender o alienígena, que nós vamos acabar com o disco voador. Cara, não acaba. Esses caras têm uma tecnologia hiper avançada. Eles podem viajar em buraco negro, eles podem viajar em buraco de minhoca, entendeu? Coisas que a gente nem tem como provar ainda. Nós estamos chegando a provar agora sobre buraco negro. Nós estamos começando ainda. Nós nem sabemos ainda se o wormhole, o buraco de minhoca, existe, entendeu? Mas é uma proposta prevista pela teoria do Albert Einstein, que eu acho que é correta. O problema da nossa ciência, ela é muito atrasada. Então até ela cair a ficha que existem mundos fora do planeta Terra e que existe do sistema solar, até eles acreditar. Você vê que a coisa mais ridícula que você pode ver é a NASA se preocupando em buscar micróbio em Marte, sabe? Buscar micróbio em Marte, cara, pensa nisso. Ninguém quer saber de micróbio, a gente quer saber de vida humana, vida igual a nossa. E os americanos, eles sabem que tem vida igual a nossa, só que eles não querem revelar. Porque a gente não sabe porquê, deve ser um motivo muito grave. Então por isso que eu quero falar para você agora. Por que os Estados Unidos não quer revelar sobre disco voador? Porque é algo muito gravíssimo. É uma coisa assim que as pessoas iriam falar: nossa, é uma coisa muito grave. Eu vou te dar um outro exemplo. Assim, tem muitos céticos que falam assim: eles não querem revelar porque iria estragar. Que eu leio, eu canso de ler isso daí nos comentários de um bloguinho aí, meu mequetrefe aí. Ele fala assim. Eles falaram assim para mim uma vez, né, que
queria acabar com a religião. A religião, cara, a religião, ela está muito mais aberta a OVNIs, a alienígena, do que uma pessoa cética. A pessoa cética, ela não aceita o OVNI, o alienígena, o religioso, o próprio Vaticano, o Papa ele disse, sabe o que o Papa disse? O Papa disse assim: nós precisamos evangelizar os extraterrenos. Cara, o Papa disse isso, entendeu? Isso quer dizer que todos os espíritas, que mais os espíritas? O espírita fala de... O Allan Kardec falou pela primeira vez no livro dele sobre planetas iguais ao nosso. Os espíritas. Os evangélicos falam de uma raça, principalmente Jesus falava muito sobre os arcontes. A religião falava dos arcontes. A religião judaica também fala sobre os anjos, sobre os redemoinhos, e outras coisas, sobre a nuvem que ficava, que o Moisés ia levando o pessoal, os hebreus, pelo deserto. Existia 2 colunas de fogo e de nuvem que levavam o povo para Israel. Também todos, fora Jesus Cristo, Pôncio Pilatos, ele disse assim: o meu pai, o lugar que ele vive é outro que não é da terra. Ele falou isso, que o pai dele, o Deus, ele não é da terra. Isso está escrito nos evangelhos da Bíblia, né? E fora que a Bíblia também tem várias imagens que a gente pode relacionar a discos voadores, como o redemoinho, as carruagens de fogo. Então, isso quer dizer o quê? Que a religião está muito mais preparada para aceitar. Não é desculpa dos americanos, não é desculpa dos americanos, nem dos céticos dizerem que nós, religiosos, eu sou religioso, eu acredito em Deus, mas eu acredito em alienígenas. Não quer dizer que, por exemplo, antigamente podia até ser, hoje não é assim mais. O próprio Papa confirmou que ele quer evangelizar os extraterrenos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós religiosos estamos muito mais preparados. Então, quem não está preparado é o cético. Eu vou te explicar por que o cético não está preparado. Pergunta para qualquer cético hoje que não acredita, né, em alienígena, pergunta se eles acreditam em alienígena. O que eles vão falar? Eu não acredito. Eles vão falar que não acredita. Então, quem não está preparado é o cético. Esse que não está preparado. E agora, como eu já expliquei, quem não está preparado, que é o cético não aceita o alienígena. Nós, religiosos, aceitamos muito mais. Nós sabemos que os alienígenas têm a ver com os demônios. Nós sabemos. Todo o evangélico sabe disso. E todo evangélico não precisa saber. A gente não precisa descobrir que isso seja... como é que eu vou falar? Uma coisa... vamos morrer. Nós vamos morrer se aparecer os alienígenas, demônios. Ninguém tem medo de demônio, cara. Quem tem medo de demônio são pessoas que não conhecem, que não sabem, que não tem religião. Entendeu? Outra coisa que eu quero explicar. Se existe alguma coisa que seja muito grave para os Estados Unidos não revelar, é porque é alguma coisa relacionada a um contrato que o Eisenhower fez com os alienígenas. O contrato foi assim. Isso todo mundo sabe. A maior parte dos ovenologistas sabem, os ufologistas sabem que houve um contrato com alienígenas. E o contrato era para quê? Para eles darem tecnologia para eles. Só que esses alienígenas, eles não dão tecnologia para os americanos. Não dão. Se eles tivessem dado, o Bob Lazar não precisaria ter saído de lá e nem ter feito engenharia reversa nas naves espaciais. Então quer dizer que os alienígenas não deram nenhum tipo de informação.
No final eles devem ter dado alguma nave, alguma coisa assim, que eles não sabem nem mexer, não conseguem ter energia, porque o elemento 115 ele decai muito rápido. O elemento 15 não é possível se fazer na Terra, porque existe um decaimento nele. Então ele só pode ser feito em outro lugar, que não seja aqui na Terra, né? Então, o que acontece? O que é grave para os americanos? Grave para os americanos é que se eles revelarem que os alienígenas existem, os próprios alienígenas devem ter falado assim para eles: se vocês revelarem que nós existimos, nós destruiremos a sua organização, a sua vida aí, o seu país, acabarão com esse país. O que eu acho que é muito mais lógico. Outra coisa que eu queria dizer também é que então, teve um presidente, o Jimmy Carter, ele chegou a revelar que ele iria abrir todas as investigações sobre OVNIs. E um dos que era na época o diretor do FBI, que era o Bush filho, né, ele chegou pro Jimmy Carter e disse assim para ele: você não pode revelar nada sobre OVNIs. Por quê? Porque isso implica insegurança nacional. Isso implicando insegurança nacional quer dizer o quê? Quer dizer que é passível de guerra. É passível de guerra. Então é que isso pode estar acontecendo. O que deve estar acontecendo? Por que segurança nacional? Segurança nacional é quando é um ato de guerra. Entendeu? Todo ato de guerra ele vai infringir a segurança nacional americana. Então, o que eles querem dizer? Eu vou te dar a lógica para você entender. Por que os americanos não revelam? Porque isso poderia gerar um ato de guerra. Um ato de guerra. É como se você quebrasse um contrato e a pessoa falasse assim: pô, você quebrou o contrato, eu vou te processar. Entendeu? A mesma coisa. Os americanos, eles devem estar sofrendo uma pressão dos alienígenas em relação a isso, que se eles revelarem alguma informação, eles vão ter um ato de guerra contra eles. Então o que acontece? Pode ser que aconteça uma guerra entre alienígenas e americanos. Eu acho que eles não teriam guerra com o Brasil, mesmo mas com os americanos. Então é por isso que quando o Jimmy Carter tentou revelar sobre os alienígenas e o Bush filho foi lá e disse para ele: você não pode revelar porque é segurança nacional. Isso simplesmente demonstrou a verdade sobre os OVNIs. Por que os americanos não querem revelar? Por causa disso, que é uma guerra. Os americanos devem sofrer uma guerra contra os alienígenas. E aí seria o fim dos Estados Unidos, sabe? Eu falo, pode ser até o fim da Terra também. Eu vou te falar por quê. Imagina que os alienígenas estão aqui na Terra fazendo o quê? Estão pegando biologia do ser humano, eles estão sequestrando biologia, sequestrando coisas nossas para eles. Então, se isso for revelado, vai fazer com que as pessoas odeiem alienígena, porque eles estão fazendo isso para pegar informação nossa. É a mesma coisa, você está sendo roubado, você vai estar sendo como se fala, você está sendo, eles estão furtando a sua vida, estão furtando o sêmen das pessoas, dos homens, estão pegando mulheres, colocando fetos dentro dela, fazendo experimentos, entendeu? E eles estão fazendo esses experimentos e eles estão, se eles revelarem isso, o que acontece? As pessoas vão ficar revoltadas, entendeu? O mundo inteiro vai ficar revoltado. Então por isso que eles não revelam. Então por isso que talvez está implícito no contrato que o Eisenhower fez com os alienígenas, que se eles revelassem, haveria uma guerra. Então eu acho que essa é a minha opinião sobre esse fato, né? Espero que você goste desse vídeo e não esqueça de, por favor, clique no sininho e se inscreva no canal.
É importante você se inscrever no canal para você ter novos vídeos, você ver os meus. Eu vou fazer muita revelação que eu sei de vários casos das mulheres vril. Eu vou falar sobre algumas revelações que muita gente ainda não tem ideia, do caso Montauk, do projeto Montauk, do projeto Filadélfia. Eu tenho muita informação e eu gostaria de que as pessoas soubessem disso. Então não esqueça de clicar no